Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática são os números, o objeto de conhecimento é o cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da regra de 3. A habilidade envolvida é a EF06MA13A e os conteúdos relacionados é porcentagem de um valor, de figuras ou porcentagem na forma decimal e também problemas envolvendo porcentagem. Então, vamos para a correção. A questão 1 era para nós transformarmos em representação decimal as porcentagens. Então, por exemplo, 17%, o que é? É 0,17, ou como a gente viu, 17 centésimos. Então, sempre a porcentagem a gente vai representar terminando na casa dos centésimos. Então, 23% é a mesma coisa que 23 centésimos, 95% é igual a 95 centésimos, 6%, 6 centésimos, lembrando que para dar 6 centésimos tem que ter esse zero aqui ó, na casinha dos décimos, 80% é a mesma coisa que 80 centésimos, ou eu poderia omitir esse zero aqui, lembrando que o zero à direita na parte decimal não faz diferença. 0,80 é a mesma coisa que 0,8, tá? 2% na letra E é a mesma coisa que 2 centésimos, e 77% é o mesmo que 77 centésimos. Já na questão 2, era para nós representarmos as frações dadas sob a forma de porcentagem. Escreveremos assim: 15 centésimos é igual a 15%, ou seja, 15 partes de 100. 6 centésimos é o mesmo que 6%. 60 centésimos, 60%. 22 centésimos, 22%, 35 centésimos, 35%, 49 centésimos, 49%, 57 centésimos, 57%. Então, a porcentagem quer dizer o quê? É uma parte de 100, 1%. Então, no caso da letra F aqui, por exemplo, 57% é 57 partes de 100, tá? Do total. E a fração 57 centésimos é isso. De 100 partes, eu estou pegando 57. Então, é a mesma coisa. E na questão 3, era para representar essas porcentagens sob a forma de frações decimais. 15% é igual à fração 15 centésimos. Agora, é o inverso do que nós fizemos na 2. Na 2 tinha a fração e transformamos em porcentagem. Na 3 nós temos as porcentagens e vamos transformar em frações. Então, 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. 55%, 55 centésimos. 46%, 46 centésimos. 31%, 31 centésimos. 67%, 67 centésimos, e 5%, 5 centésimos, tá? Então, essas daqui são as correções das questões 1, 2 e 3. Na questão 4, pessoal, nós vamos começar a calcular a porcentagem. Então, não existe uma forma correta, uma forma única de fazer e encontrar a porcentagem de um total. Nós podemos usar várias maneiras e eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês, certinho? Então, vamos começar na letra A, que nós queremos calcular 20% de 200. Ou seja, nós queremos pegar 20 partes de 100 de 200. Como que a gente pode pegar 20 partes de 100 de 200? Primeiro, nós vamos dividir 200 em 100 partes e depois vamos pegar 20 partes dela.
Então, se eu pegar 200 dividir em 100 partes, o que que é? 200 dividido por 100. Isso daqui é igual a quanto? Ó, eu tenho 2 zeros aqui no final, eu tenho 2 zeros aqui no final do 100 também. Então, eu posso cortar. Corto 2 zeros, corto 2 zeros. 2 dividido por 1 igual a 2. Então, se eu dividir 200 em 100 partes, cada uma dessas 100 partes vai ser representado, ou seja, vai ter 2. Tá? Cada uma dessas partes tem 2. Só que eu vou pegar quantas partes? 20. Então, eu posso pegar 20 partes e cada parte tem 2. 20 vezes 2 igual a 40. Então, 20% de 200 é igual a 40. Eu posso fazer de outra maneira, que é como que o exercício, o próprio PET traz para vocês. 5% de 60. 5% é 5 sobre 100, que nós vimos lá nas questões anteriores. Nós podemos transformar porcentagem em fração, como a gente viu na questão 3. Então, é isso que eu fiz. E como a gente quer calcular 5% de 60, é 5 sobre 100 vezes 60. Lembrando agora, multiplicação de fração. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. O 60 não tem nada embaixo, então o que, que a gente tem embaixo quando ele não aparece? O denominador é 1. Então vai ficar assim, 5 vezes 60. Já podemos fazer direto, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 3, 30. Então 5 vezes 60 é 300 no meu numerador. Qual que é o denominador? 100 vezes 1, que é 100. Eu tenho essa fração aqui, 300 sobre 100. Eu posso ir simplificando até chegar numa fração que o denominador vai ser 1 e a resposta vai ser um numerador, ou eu já posso fazer uma divisão. Fração, ela é uma razão entre o numerador e o denominador. Então, se eu dividir 300 dividido por 100, dá quanto? Posso cortar os dois zeros finais do 300, os dois zeros finais do 100. Sobra o quê? 3 sobre 1. Então, se eu tivesse simplificado essa fração dividido por 100 em cima e embaixo, eu teria essa fração aqui, 3 sobre 1. O 1 embaixo não precisa aparecer, então 5% de 60 é igual a 3. Então, aqui primeiro eu pensei em dividir essas partes, o total em 100 partes, e pegar a quantidade da porcentagem, certo? Aqui na segunda a gente transformou a porcentagem em fração, igual a gente fez na primeira, só que agora a gente já fez multiplicando pelo total, certo? E a outra maneira que nós podemos fazer também, que é o que eu vou mostrar aqui na letra G, eu estou fazendo A, fiz a D, agora eu vou fazer a G. Depois eu vou fazer a B, a C, a E, a F, a H e a I, beleza? Então, na G aqui nós temos 15% de 120. Nós podemos transformar a porcentagem em número decimal, igual a gente fez na questão 1. Então, esse 15% eu posso calcular como 0,15, e o total é 120, então eu vou multiplicar aqui por 120. Então, quanto que dá 0,15 vezes 120? Então, aqui nós caímos numa multiplicação de números decimais, que foi o conteúdo da semana 2. Vamos armar a continha aqui embaixo para chegar no resultado. 0,15 vezes 120. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0 e vai o 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Agora soma tudo. 0 mais nada é 0. 0 com 0 é 0. 0 mais 3, 3. 3 mais 5, 8. 0 mais 1, 1. 0 com nada, 0. Chegamos no resultado, o que a gente faz agora? A gente conta as casas decimais. O 0,15 tem duas casas decimais, o 120 não tem nenhuma. Então, no total, tenho duas casas decimais. Então, eu venho na resposta aqui, e conto duas casas decimais. Uma, duas. Entra a vírgula aqui. Então, a resposta é 18,00. A vírgula, o zero depois da vírgula, o zero na parte decimal, não faz diferença. Então, 18,00 é o mesmo que 18. Então, 15% de 120 é 18.
beleza? Então, eu vou apresentar para vocês essas três formas e nós vamos repetir aqui embaixo, tá bom? Então, na B, o que ele quer? Ele quer 75% de 40, ou seja, ele quer 75 partes de 100 do total, que é 40. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é dividir 40 em 100 partes iguais. Se eu dividir 40 por 100, ó, eu posso cortar um zero, cortar um zero. Eu tenho 4 e tenho 10. Eu posso simplificar ainda, dividindo por 2 e por 2. Então, 4 dividido por 10 é a mesma coisa que 2 dividido por 5. E se eu fizer essa continha, eu vou encontrar 0,4. Então, se eu dividir 40 em 100 partes, cada uma das partes vai ter 0,4. E eu quero quantas partes? 75. Aí eu faço 75 vezes 0,4. Vocês podem armar a continha igual eu fiz na letra G aqui para chegar no resultado. Eu já vou fazer direto para essa correção não ficar tão longa, tá? Lembrando que a operação de multiplicação com números decimais é conteúdo da semana 2, certo? Qualquer dúvida, é só voltar lá na semana 2 e assistir a correção, na qual tem a explicação da multiplicação, da divisão, da adição, da subtração e da potenciação com números decimais, beleza? Então, fazendo aqui, ó, 75 vezes 0,4, nós encontramos o resultado de 30. Então, 75% de 40 é igual a 30. Na letra E, vamos fazer igual nós fizemos na letra D. Ó. Vamos transformar a porcentagem em fração. 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. E já vamos multiplicar pelo total que a gente quer encontrar, que é 8% de 50. Então, o total é 50. Multiplicação de frações. Ó. Podemos representar os 50 como 50 sobre 1 e fica 8 vezes 50. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então, 8 vezes 50 é 400. 100 vezes 1, 100. Posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 100. Eu já vou direto por 100, tá? Se eu dividir, ó, 400 dividido por 100, vai dar 4. 100 dividido por 100 dá 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, 8% de 50, 4. Na H, vamos calcular 20% de 300, tá? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez a letra G. Ó. Vamos transformar o 20% em número decimal, que é 0,20, e já vamos multiplicar pelo total, que é 300. Então, o 0,20 eu posso multiplicar por 300 normal, só que lembra que para efeito de cálculo, na hora de armar a continha, esse 0,20 eu posso ocultar, eu posso apagar esse zero ó, que aparece aqui, porque o zero à direita na parte decimal não precisa aparecer. Aí eu tenho 0,2 vezes 300. Se eu fizer essa continha, que resultado que eu encontro? Ó? Vamos armar aqui, porque vamos fazer um pouquinho de treino de multiplicação de números decimais também. Ó. 300 vezes 0,2. Se eu tivesse o zero aqui do 0,20, não faria diferença no resultado final. Então, o zero aqui multiplicando vai dar tudo zero, então não faria diferença. Vamos multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. O zero não preciso multiplicar, porque vai dar tudo zero. Mas eu vou multiplicar aqui. Ó. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Soma tudo. 0, 0. 6 mais 0 é 6 e 0. Conta as casas decimais. O 300 não tem nenhuma. Agora que vem a diferença. Quem fez a multiplicação com 0,2 tem uma casa decimal só. Tá? Então, que foi no meu caso, eu venho aqui, conto uma casa decimal, coloco a vírgula, 60,0, que é igual a 60. Então, 20% de 300 é 60. Agora, quem tinha feito a multiplicação com 0,20, na hora do resultado, e teria um zero a mais, aí contaria duas casas, daria 60,00, mas a resposta tem que ser a mesma, que é 60, certo? Então, vamos agora para a letra C, que ele quer 40% de 150. Então, vamos fazer daquele outro jeito mesmo. Vamos pegar os 150, dividir em 100 partes, tá? Então, é o total, que é 150. Vamos dividir em 100 partes.
Se eu fizer essa divisão aqui, ó, 150 dividido por 100, cada uma das partes vai ter 1,5. Só que eu quero quantas partes? Uma parte tem 1,05. Eu quero 40 partes. Então, eu vou pegar essas 40 partes e vou multiplicar por 1,5. Se eu fizer isso aqui direto, eu também não vou fazer a continha nessa. 40 vezes 1,5 é igual a 60. Então, 40% de 150 igual a 60. Letra F, 30% de 600. Aqui nós vamos transformar o 30% em fração, 30 sobre 100, 30 centésimos, e já vamos multiplicar por 600. Lembrando que para multiplicar a fração, eu posso colocar esse 1 aqui embaixo para facilitar o entendimento de vocês. 30 vezes 600. Já vou fazer direto também. Isso daqui dá 18.000. 18.000 e 100 vezes 1, 100. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá na letra D, ó. Como eu estou dividindo por 100, é como se a vírgula estivesse andando duas casas para a esquerda, ó. Eu também posso fazer, ó, cortar 2 zeros aqui e cortar 2 zeros aqui. O que vai ficar? 180 sobre 1, que é igual a 180. Então, 30% de 600 é igual a 180. E por último aqui, ó, eu quero 50% de 170. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. O total é 100%, certo? O total é 100%. 50% é o quê? É a metade. Então, sempre que falar 50%, é a metade. Então, eu quero 50% de 170. Ou seja, eu quero a metade de 170. Quando a gente vai calcular a metade de alguma coisa, o que a gente faz? Pega essa coisa e divide por 2. Então, quando for calcular 50% de qualquer coisa, a gente vai estar dividindo por 2. A gente quer a metade disso, tá? Então, essa forma é uma outra forma da gente resolver. Então, 50% de 170 é metade de 170. Vou pegar o 17 dividido por 2, dá 8. 8 vezes 2, 16, vem subtraindo. 17 menos 16 é 1, baixo 10, baixo 0, fico com 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, vem subtraindo também. 10 menos 10 é 0. Cheguei no resultado. Então, a minha divisão é exata, o resto é 0. E qual que é o resultado que eu encontrei? 85. Então, 50% de 170 é igual a 85. Então, aqui eu mostrei para vocês algumas formas de se calcular a porcentagem. Aí fica de cada um de vocês a forma que vocês mais se identificaram para fazer as continhas, beleza? Então, vamos agora para a questão 5. Nessa questão, começa a ser abordado problemas que vão ser resolvidos utilizando a porcentagem, tá? Então, são problemas que envolvem até o cálculo de porcentagem no próprio enunciado. Então, nós vamos ver que a forma de resolver cada um vai mudando de acordo com o enunciado da questão. Então, na questão 5, nós sabemos que o colégio ele tem no total 3.400 alunos, sendo que 80% foram ao cinema. Quantos alunos foram ao cinema? O que o exercício quer? Ele quer que nós calculemos 80% de 3.400. É isso que o exercício quer que a gente calcule. 80% do total dos alunos que foram aqueles que estiveram no cinema. Então, nós vamos utilizar aqui qualquer uma das formas anteriores que nós vimos na questão 4 para calcular a porcentagem. 5% de 60 que nós fizemos na letra D. É a mesma coisa que nós vamos fazer na 5. 80% de 3.400. Então, nós lemos o enunciado, tiramos o que o exercício quer. Então, podemos fazer de qualquer maneira. Eu vou utilizar transformando 80% em fração, 80 centésimos, e já vou multiplicar pelo total, que é 3.400. Então, aqui, ó, 80 vezes 3.400. Também não vou fazer a conta aqui, já vou direto com o resultado. Eu já fiz isso aqui anteriormente, dá 272.000. E 100, aqui é como se fosse 1, 100 vezes 1, 100. Então, mais uma vez, ó, eu posso pegar esse 272.000 e dividir por 100.
Ou, para quem prefere, nós podemos simplificar em cima e embaixo por 100. O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui eu vou ensinar novamente a regrinha de quando a gente estiver multiplicando ou dividindo números inteiros por 10, 100, 1000, ou seja, por múltiplos de 10. Se o 100 tem dois zeros, ó, eu posso cortar os dois zeros final do 100 e eu posso cortar os dois zeros final do 272.000. O que sobrou aqui para mim? 2.720 e embaixo sobrou 1. Ó, 2.720 sobre 1. Essa fração é a mesma coisa que o número inteiro, 2.720. E esse valor encontrado é a resposta do nossa pergunta, da nossa questão. Quantos alunos foram ao cinema? Então, a resposta é: foram ao cinema 2.720 alunos. Beleza? Já tinha piscado para vocês aí na tela a questão 6. A questão 6 também envolve porcentagem. Eu vou escrever em vermelho primeiro o que o enunciado quer que a gente faça, e depois a gente faz a questão. Então, a Marcela, ela ganha R$500. Ela vai receber 30% de aumento. Quantos reais vai receber de aumento? Então, é a primeira coisa que nós temos que responder. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular 30% de 500, que no caso é R$500. Então, este é o aumento dela. Então, quantos reais que ela vai receber de aumento? É essa parte aqui. E a segunda parte da pergunta é: qual será seu salário depois do aumento? Então, depois do aumento, qual que vai ser o salário dela? É o salário anterior, que era R$500, mais o aumento que nós vamos calcular, tá? Então, a primeira coisa é calcular qual que vai ser o aumento, que é 30% do salário, que é de R$500, e depois nós vamos calcular o novo salário dela, que era o salário antigo, que era R$500, mais o que ela vai receber de aumento. Então, vamos lá. 30% de 500. Vou fazer que nem eu fiz na questão 5. Ó. Transformo 30% em fração. Então, é 30 sobre 100. Já vamos multiplicar direto por 500. Isso daqui é igual a quanto? Multiplico de cima pelo de cima. 30 vezes 500. Ó, continha de multiplicação. Já é matéria lá do quarto ano do Fundamental 1. Então, 30 vezes 500, vocês têm que estar craque nessa continha, beleza? O resultado é 15.000. E embaixo vai ficar 100. Como não tem nada aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que fosse 1, tá? Para vocês acharem que não seja o 1, isso aqui é a mesma coisa que seja o 1. 100 vezes 1 é 100. Cheguei nessa fração. 15.000 sobre 100. Se vocês têm dúvida, por que eu posso cortar dois zeros aqui vai sobrar 150? Então, já vou colocar o resultado aqui, ó, que é 150. Vamos armar a continha de divisão aqui, ó. Numerador, 15.000, dividido pelo denominador, que é 100. O 1 eu não consigo pegar, só o 15 também não, então eu vou pegar o 150. 150 dividido por 100. Quantas vezes o 100 cabe aqui dentro? Uma vez. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vem subtraindo. 0 menos 0 é 0. 5 menos 0 é 5. 1 menos 1, 0. Agora eu baixo o próximo zero, onde que era 50, fica 500. 500 dividido por 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 500? 5 vezes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Vem subtraindo, 500 menos 500, já sei que vai dar 0. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 5 menos 5, 0. Baixei o próximo zero, ó, continuo com 0 aqui, não consigo dividir, coloco o 0 no quociente. Então, 15.000 dividido por 100 é 150. Ó. Tá vendo que tinha sido a mesma coisa que eu cortar, ó, dois zeros aqui, vai sobrar 150 sobre 1. O 1 não precisa aparecer embaixo, então só sobra o 150 em cima. Então, 30% de 500, isso daqui é igual a 150. No caso, R$150. Então, este daqui é o aumento que ela vai receber. É a primeira resposta. Quantos reais vai receber de aumento? Então, vamos colocar aqui a primeira parte da resposta.
Ela irá receber de aumento, ela irá receber de aumento R$ 150. E a segunda parte da pergunta, qual será seu salário depois do aumento? Então, depois do aumento, ó, ela tinha 500 e vai receber 150 de aumento. Então, a gente pode somar, ó, 500 mais 150. Continha de adição normal, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, 5 mais 1, 6. Então, qual que vai ser o salário dela depois do aumento? É esse valor que a gente acabou de encontrar, de R$ 650. Então, respondendo no enunciado, ó, ela irá receber de aumento R$ 150 e seu novo salário será de R$ 650. Beleza? Então, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem também quanto ao conteúdo, se não ficar clara a correção de alguma questão, só deixar o recado de vocês na nossa turma, lá no grupo do WhatsApp, ou também no Conexão Escola, certinho? Vamos dar continuidade aqui com a correção da semana 3 do PET 3 de Matemática, sexto ano. Questão 7. Comprei uma poltrona por R$ 180 e a vendi com lucro de 10%. Por quanto a vendi? Então, o que o exercício quer que a gente faça? Ele quer que a gente dê o valor que eu vendi essa poltrona. Só que eu comprei essa poltrona por R$ 180 e eu a vendi com lucro de 10%. Ou seja, por quanto que eu vendi ela? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular 10% de R$ 180, tá? E depois, o que a gente vai fazer? Esses 10% de 180 é o quê? Vai ser o que eu lucrei, vai ser o meu lucro. Então, qual que vai ser o valor total de venda? Vai ser o preço que eu comprei, que eu sei que é de R$ 180, mais a quantidade que foi o meu lucro, que é o que a gente vai calcular aqui, tá? 10% de 180. Agora aqui eu vou fazer a porcentagem diferente. Esses 10% eu vou transformar em decimal, ó, 0,10 e já multiplico direto por 180. Quanto que vai dar isso? Então, vamos armar a continha aqui. Lembrando que o 0,10 é a mesma coisa que 0,1, mas no caso aqui eu vou fazer como 0,10 mesmo. Vou fazer no cantinho aqui para não ocupar espaço da tela, que na parte de baixo eu vou colocar a questão 8 ainda. Então vamos lá, 180 vezes 0,10. Lembrando que ao contrário da adição e da subtração de números decimais, na multiplicação não tem a necessidade de vírgula embaixo de vírgula. Só no final que a gente vai contar as casas decimais. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0 também. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. Vou somar tudo isso. 0 mais nada é 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 8 mais 0 é 8. 1 mais 0 é 1. 0 com nada é 0. Deixa eu só consertar esse último 0 aqui, que ficou um pouquinho feio. Deixa eu só colocar esse 0 aqui de novo. Vamos contar as casas decimais. O 180 não tem nenhuma casa decimal, o 0,10 tem duas. Então, eu venho na resposta aqui, ó, 1, 2 e coloco a vírgula. Ficou 18,00, que é a mesma coisa que 18 só, mas como a gente está trabalhando com dinheiro, é R$18. Então, este R$18 foi os 10% de lucro que eu tive. Então, se eu comprei a cadeira por 180 e eu tive um lucro de R$18, por quanto que eu a vendi? Basta fazer 180 mais 18. 0 mais 8 é 8. 8 mais 1, 9. 1 mais nada, 1. Então, por quanto que eu vendi a cadeira? Resposta. Vendi a cadeira
por R$198. Questão 8. Um técnico ganha por mês R$1.440. Ele gasta 40% dessa quantia para o sustento da família. Com quanto fica? Aqui tem duas formas que a gente pode fazer. Eu vou fazer as duas aqui para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Tem duas formas de raciocínio. Esse técnico, ele ganha por mês 1.440, ele gasta 40% dessa quantia para o sustento da família. Com quanto fica? Então, o que a gente poderia fazer? Calcular 40% do salário dele, que é 1.440, e se ele gasta 40% com sustento, o que vai sobrar para ele? Aí a gente vai pegar o total, que é 1.440, menos o que ele gasta com sustento, que a gente vai calcular aqui, que é 40%, certo? Ou a gente podia pensar da seguinte forma: se ele gasta 40% com sustento da família, lembrando que o total é 100%, sobra quanto? Sobra 60% para ele, ou seja, 60% de 1.440. Aqui a gente já vai direto para a resposta, certo? Então, vamos fazer das duas formas para vocês poderem ver que o resultado é o mesmo. Então, primeira coisa, 40% de 1.440. Vou transformar isso aqui em fração. Eu estou fazendo de várias formas. Tem hora que eu transformo em decimal, igual eu fiz na 7. Tem hora que eu faço em fração. Só para vocês irem vendo as várias formas que tem. Então, eu posso transformar isso como 40 centésimos, essa fração, e já multiplico por 1.440. Multiplica numerador por numerador. 1.440 vezes 40. Já fiz direto aqui também, pessoal. Vocês já devem ter feito no rascunho de vocês. Para efeito da correção, para nós economizarmos tempo, já vou direto para o resultado, que é 57.600. Embaixo, 100 vezes 1. Não vou precisar escrever o 1. Acho que você já tem que saber que quando o número é inteiro, a gente vai multiplicar ele por uma fração. O denominador desse número inteiro é o 1. Então, 100 vezes 1 é 100. Cheguei nessa fração aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, quando for divisão por 100, o que eu posso fazer? Ó, corta 2 zeros do 100, corta os 2 zeros daqui. Sobrou o quê? 576 sobre 1, que é igual a 576, no caso, 576 reais. Esse é o quê? Esse é o valor, é os 40% que ele gasta com sustento da família. Então, quanto que vai sobrar para ele? Se ele recebe 1.440, vou colocar aqui em forma de dinheiro, a parte dos centavos aqui que é zero, e ele gasta com sustento da família 576 reais, vai sobrar para ele, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, vírgula embaixo de vírgula, 0 eu não consigo tirar 6, prego emprestado 4, lá vira 3 e aqui vira 10, 10 menos 6, 4, 3 eu não consigo tirar 7, pego emprestado 4, lá vira 3 e aqui fica 13, 13 menos 7, 6, 3 eu não consigo tirar 5, pego emprestado 1, lá fica 0 e aqui fica 13, 13 menos 5, 8. O 0 não preciso deixar, então, quanto que sobrou para ele? Com quanto que ele fica? Resposta. Ele fica com 864 reais. Agora vamos ver aqui, calculando direto 60% de 1.440. Se ele gasta 40% com o sustento da família, sobra para ele 60% do total. Quanto que é 60% de 1.440? Vamos transformar 60% ó, em número decimal, que é o 0,60. O zero à esquerda na parte inteira e o zero à direita na parte decimal, eu posso ocultar quando for necessário. Então, para facilitar a conta, eu vou deixar só o 0,6 e eu multiplico pelo total, que é 1.440. Qual que vai ser o valor que eu vou encontrar? Vamos fazer o rascunho aqui para treinar mais um pouquinho a multiplicação com números decimais? 1.440 vezes 0,6. 6 vezes 0, 0.
6 vezes 4, 24. Deixa o 4, vai o 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Deixa o 6 e vai o 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Agora o zero que multiplica tudo vai dar 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. Soma tudo. 0. 4 mais 0, 4. 6 mais 0, 6. 8 mais 0, 8. 0 com nada, 0. Quantas casas decimais tem? 1440, nenhuma. 0,6 tem uma. Então, a minha resposta tem que ter uma casa decimal também. Venho, conto uma casa e coloco a vírgula. Qual que foi o valor encontrado? 864, que é o mesmo que a gente tinha feito anteriormente. Tá vendo? Duas formas diferentes de se pensar, que vai dar a mesma resposta. Vamos dar sequência na questão 9 agora. Estamos quase chegando no final, tem mais duas questões para nós finalizarmos esse vídeo e, consequentemente, a correção dessa semana 3. Questão 9. A Juliana, ela gastou em roupa R$115. Então, esses R$115 aqui é o total. Ela pagou 40% de entrada e o restante em 3 prestações iguais. Que quantia que ela deu de entrada e qual o valor de cada prestação? Então, tem duas perguntas aqui, ó. Que quantia que ela deu de entrada e qual que é o valor de cada prestação? Poderíamos pensar igual a gente fez anteriormente, tá? Se ela deu 40% de entrada, ó, eu sei que 60% são das prestações. Se fosse só as prestações, eu já poderia calcular os 60% do total e dividir em 3 prestações iguais, já encontraria o valor da prestação. Só que aqui ele precisa também do valor da entrada. Então, já vamos calcular, ó, esses 40% aqui da entrada. Então, vamos calcular 40% de quanto? Qual que é o valor da compra? R$115. Então, vamos calcular 40% de 115. Então, vamos pegar, ó, transformar o 40% em uma fração. 40 centésimos e já multiplicamos direto pelo nosso total, que é 115. Então, multiplica, ó, numerador por numerador. Quanto que é 40 vezes 115? 4.600. 100 vezes 1, 100. Quem quiser armar a continha e fizer a divisão, 4.600 dividido por 100, pode. Mas aqui, para economizar tempo, uma dica para vocês que vão fazer provas, e pode utilizar isso em UBMAP, em vestibular, em Enem, que vem pela frente aí daqui a alguns anos, nós podemos, ó, corta 2 zero do 100, corta 2 zero do 4.600. Sobrou quanto? 46 sobre 1, que é igual a 46. E como a gente está falando de dinheiro, já vou colocar aqui que os 40% de 115, ou seja, o valor que ela pagou de entrada, é R$46. Então, já vou colocar aqui na resposta, ó. Que quantia ela deu de entrada? Ela deu de entrada R$46. Certo? E agora, o que o exercício quer? O valor de cada prestação. Se eu encontrei o valor da entrada, que era R$46, eu preciso calcular 60% de 115 e depois dividir esse resultado por 3? Pode fazer, sem problema algum. Mas se eu já sei que ela deu 46 de entrada, quanto que sobrou aqui do 115 que ela vai ter que fazer em prestações iguais, em 3 vezes? É a diferença, ó. 115 menos 46. 5 eu não consigo tirar 6, pega emprestado 1, lá fica 10, esse 5 vira 15. 15 menos 6, 9. 0 eu não consigo tirar 4, pega emprestado 1, lá vira 0 e aqui vira 10. 10 menos 4, 6. Então, ela deu de entrada R$46 e ela vai ter que pagar em 3 prestações iguais R$69, que é o que falta para ela chegar no valor total da compra. Só que é 3 prestações iguais, então nós vamos pegar esse 69 e vamos dividir por 3, ó. 6 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Vem subtraindo. 6 menos 6, 0. Baixa o 9 agora. 9 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Subtrai também. 9 menos 9 é 0. Cheguei no resto 0. Qual que foi o valor de 69 dividido por 3? R$23. Ou seja, ela deu de entrada R$46 e
cada prestação, das 3 prestações que ela vai fazer, será de R$ 23, certo? Terminamos o exercício 9, agora nós vamos para o último, que é o exercício 10, que os alunos que me enviaram as fotos, que estiverem em contato durante essa última semana, que apresentaram maior dificuldade nessa questão aqui. Então, a dica que eu vou deixar para vocês, na própria resolução que nós vamos fazendo juntos na correção, é ir organizando os dados, tá? Então, diferentemente das questões que a gente viu aqui, questão 9, questão 8, questão 7, questão 5, 6, são questões o quê? Com enunciados curtos, ó. 1, 2 linhas no máximo. Então, a gente consegue extrair o que o exercício quer muito simples. Já a questão 10, se vocês olharem aqui, ó, ele praticamente é um parágrafo de questão. Então, às vezes, vocês podem se confundir. Então, é importante vocês começarem a poderem organizar os dados apresentados na questão e depois tirar o que o exercício quer desses dados organizados. Uma maneira de fazer esses dados, organizar esses dados, é em forma de tabela. Então, aqui eu vou fazer uma tabela para resolver essa questão, tá? Então, vamos lendo o enunciado. O que foi aparecendo, eu vou mostrando para vocês em forma de tabela, certinho? Então, vamos lá. Para lotar o estádio Independência, em um jogo entre Atlético e Cruzeiro, planejou-se inicialmente distribuir os 23 mil ingressos em 3 grupos distintos da seguinte forma. Então, o que eu já sei? Ó? Vou até destacar em vermelho aqui para vocês, ó, que o total de ingressos é 23 mil, e nós vamos dividir esses 23 mil ingressos em 3 grupos distintos, tá? Então, depois a gente vai ver também a parte das alternativas, e como eu disse, nós vamos organizar, ó, em tabela. Deixa eu só marcar de novo, ó, o total é 23 mil ingressos, e nós vamos dividir eles em 3 grupos distintos. Então, para quem já foi lendo o enunciado, já fez, o que a gente sabe? Que vai ter um cancelamento de ingressos, tá? Então, antes do cancelamento, qual que era o total de ingressos previstos, ó, que eu tinha destacado anteriormente? 23 mil. Então, antes do cancelamento, o total de ingressos é 23 mil. E como que esses ingressos serão divididos? Ó? Serão divididos em 3 grupos distintos da seguinte forma. 30% seriam vendidos para a torcida organizada da casa, a do Atlético. Então, a torcida do Atlético vai ter direito a 30% do total, que é 23 mil. Certo? 10% seria para a torcida organizada rival, a do Cruzeiro. Então, a torcida do Cruzeiro tem 10%. E o restante seriam vendidos para espectadores não filiados às torcidas. O total, quando a gente fala de porcentagem, é 100%. Se 30 é do Atlético, 10 do Cruzeiro, 30 mais 10, 40. Sobraram quantos por cento? 60%. Então, 60% serão vendidos aos torcedores não filiados às torcidas, certo? Então, essa é a primeira parte do enunciado. Posteriormente, por motivo de segurança, os organizadores resolveram que 3 mil desses ingressos não seriam mais postos à venda, cancelando-se, então, 1.000 ingressos destinados a cada um dos 3 grupos. Então, podemos afirmar que, aí volta naquelas alternativas que a gente tinha visto aqui anteriormente, certo? Mas vamos ficar até nessa parte, que nós já chegamos. E essa parte final do enunciado a gente vai colocar aqui na tabela daqui a pouco. Só que o que a gente vai fazer primeiro? Eu sei a porcentagem, tá? Eu sei que 30% é do Atlético, 10% do Cruzeiro, 60% de torcedores não filiados. E eu sei que o total de ingressos é 23 mil. Tendo esses valores, o que eu posso fazer? Eu posso calcular quantas pessoas, quantos torcedores, quantos ingressos será destinado a cada um desses 3 grupos, tá? Aqui nós sabemos a porcentagem. Então, nós podemos calcular, ó, 30% de 23 mil,
nós vamos encontrar a quantidade de ingressos do Atlético. Podemos calcular 10% de 23 mil e nós vamos encontrar os ingressos disponíveis à torcida do Cruzeiro. E podemos calcular 60% de 23 mil, nós vamos encontrar os ingressos destinados aos torcedores não filiados, tá? Então, vamos fazer essas porcentagens. Então, vocês viram que ficou o quê? Naquelas questões de porcentagem que a gente já viu anteriormente em vários exercícios, em todos os exercícios desse vídeo, dessa semana 3. Então, 30% de 23 mil, ó. 30 sobre 100 vezes 23 mil. Podemos fazer, ó, 30 vezes 23 mil. Fazendo essa continha aqui direta, a gente já encontra 690 mil. 100 vezes 1 é 100. Já chego nessa fração e eu posso dividir, ó. Corta 2 zeros, embaixo vai sobrar 1. Em cima vai sobrar o quê? 6.900. Então, a quantidade de ingressos destinados à torcida do Atlético é 30%, que é igual a 6.900 ingressos. E a do Cruzeiro, ó, 10%. 10 sobre 100 vezes 23 mil. Como que a gente pode fazer isso? Ó, pessoal, aqui eu já vou mostrar para vocês que a gente já pode chegar na resposta direto, tá? Porque nós temos, ó, 10 e 100. Então, eu posso cortar, ó, um zero aqui com um zero aqui. Ficou o quê? 1 vezes 23 mil dividido por 10. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, na parte de cima eu só tenho 23 mil. Na parte de baixo eu tenho 10. Então, eu posso cortar, ó, esse zero que tinha sobrado do 10 e corto um zero aqui. Sobrou quanto? 2.300. Então, aqui só cancelando os zeros, eu já cheguei na resposta. Então, o Atlético tem 30%, 6.900 ingressos. O Cruzeiro tem 10%, que é 2.300. E, por último, são os torcedores não filiados. Aqui eu quero calcular os 60% de 23 mil. Eu posso calcular, ou quem quiser também pode fazer o seguinte, ó. Se eu tenho 6.900 do Atlético, 2.300 do Cruzeiro, eu tenho quantos aqui no total, se vocês fizerem essa conta? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar 9.200. Então, 9.200 está aqui, ó. O total é 23 mil. Eu poderia pegar 23 mil e tirar os 9.200 que eu já tenho, e eu encontraria 13.800. Mas vamos calcular 60% de 23 mil para ver se realmente é 13.800, para vocês comprovarem. Então, ó, nós temos 60 sobre 100, e nós queremos do 23 mil. Isso daqui é igual a quanto? Então, vamos cortar zeros aqui para vocês verem. Eu vou cortar, ó, um zero do 60 com um zero do 100. E agora eu vou cortar, ó, um zero que sobrou aqui, que era 10, e com um zero aqui do 23 mil. Então, sobrou o que para mim? Sobrou, ó, 6 sobre 1, 1 não precisa aparecer, vezes 2.300. Fazendo direto aqui também, a gente pode fazer, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Deixo o 8 e vai o 1. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. 13.800, que é o que eu já tinha colocado aqui na tabela, certo? Então, aqui a gente calculou a quantidade de ingressos respectivos a cada porcentagem do que o enunciado dava. Então, é 6.900 ingressos para o Atlético, 2.300 ingressos para o Cruzeiro e 13.800 ingressos para torcedores não filiados às torcidas organizadas. Então, aqui está a nossa tabelinha. Só digitei aqui para ficar mais bonitinho a letra, o número para vocês. Só que aí tem um cancelamento, né, que nós já tínhamos lido no enunciado. Ó. Posteriormente, por motivo de segurança, os organizadores resolveram que 3.000 desses ingressos não seriam mais postos à venda. Então, 3.000, ou seja, o total que seria era 23 mil, tirou 3.000, qual que vai ser o total agora? 20 mil, certo? O total agora vai ser 20 mil. Só que como que eles tiraram os ingressos? Ele tirou 1.000 ingressos da torcida do Atlético, 1.000
da torcida do Cruzeiro e 1.000 dos torcedores não filiados. Então, qual que é a quantidade de ingressos agora? Agora eu tenho a quantidade. Ó. Se era 6.900 e tirou 1.000, a quantidade de ingressos da torcida do Atlético vai ser de 5.900. A do Cruzeiro era 2.300. Se tirou 1.000 daqui, ficou quanto agora? 1.300. E os torcedores não filiados, que era 13.800, tirou 1.000, ficou com 12.800. Tanto é que se eu somar esses três valores aqui, 5.900 mais 1.300 mais 12.800, dá o total de ingressos disponibilizados, que é 20.000. O que o exercício quer que a gente faça? Que a gente responda, então só digitei aqui também com os números para ficar melhor, essas alternativas, né? Por exemplo, letra A. Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos não filiados, às torcidas, 64% dos ingressos. A quantidade de ingressos dos não filiados após o cancelamento de 3.000 ingressos ficou inferior à quantidade dos torcedores do Atlético. Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos torcedores do Atlético 28% dos ingressos. Então, o que vocês podem ver? Que a alternativa C e a alternativa A já falam o quê? Sobre a nova parte de porcentagem dessas respostas. Então, o que falta na nossa tabela? Deixa eu avançar aqui onde que a gente tinha parado. A gente tinha parado nessa parte aqui, ó. Falta essa parte aqui pra gente agora. Por quê? Porque se diminuiu 1.000 de cada, não foi diminuída a porcentagem correta, tá? Às vezes a torcida do Atlético, que era 30%, diminuindo 1.000 ingressos, vai diminuir um pouquinho. Cruzeiro, que era 10%, diminuindo 1.000, talvez diminua. Então, falta a gente encontrar esses valores aqui, tá? Então, o que a gente quer agora? A gente quer 5.900 de 20.000 é igual a quantos porcentos? Certo? Isso daqui é igual a quantos por cento? Para a gente preencher esse quadro aqui. Como que a gente pode calcular isso daqui? Ó? Quando a gente tem a porcentagem, a gente não pode transformar essa porcentagem em 100, alguma coisa sobre 100, e depois multiplicar pelo total. O que a gente tem quando a gente faz da forma que a gente fez anteriormente aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui a gente tinha a porcentagem, multiplica pelo valor, a gente chega no quê? No total. Pelo total, a gente chega no valor. Então, o que acontece? Se eu pegar essa parte que eu tenho, 5.900, dividir pelo total e depois multiplicar por 100, já que nós estamos falando de porcentagem, tá? Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, nós podemos apenas cancelar zeros aqui para facilitar a nossa continha, tá? Ó, eu tenho 2 zeros no 5.900, eu corto 2 zeros do 20.000, sobrou 200. Eu tenho 2 zeros aqui do 100, eu corto e corto 2 zeros aqui embaixo. O que sobrou em cima? 59 vezes 1, que é 59. E o que sobrou embaixo? 2. Eu tenho essa fração, 59 sobre 2. Isso daqui também pode ser uma divisão. 59 dividido por 2. Eu não vou fazer essa continha, tá? Mas é 59 dividido por 2. Se vocês fizerem ela, vocês vão encontrar esse número decimal. 29,5. Certo? Então, esse 29,5 é o quê? 29,5%. 5.900 de 20.000 é igual a 29,5%. Tá vendo que a porcentagem da torcida do Atlético era 30%, diminuiu para 29,5%. E a do Cruzeiro? A do Cruzeiro agora vai ser 1.300. Então, 1.300 de 20.000 é igual a quantos por cento? Mesma coisa. Pega o 1.300, que é a parte, divide pelo todo, que é 20.000, e o resultado a gente tem que multiplicar por 100 para deixar em forma de porcentagem.
Vamos cortar zeros aqui, ó. Cortei 2 mais 2, cortei 4 zeros em cima. Então, aqui embaixo eu corto, ó. 2 mais 2, cortei 4 zeros. O que sobrou? 13 vezes 1, que é 13. E embaixo sobrou 2. 13 dividido por 2, mesma coisa. Não vou fazer essa divisão, tá? Para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está. E esse resultado é 6,5%, certo? Então, a torcida do Cruzeiro, ó, tinha direito a 10% dos ingressos, agora vai ter direito apenas a 6,5%. E os torcedores não filiados, eu poderia fazer a mesma coisa. 12.800 de 20 mil, equivale a quantos por cento? Só que eu já sei que ó, a do Atlético é 29,5, a do Cruzeiro é 6,5. Então, se eu somar esses dois valores que eu já tenho, eu sei que isso é igual a 36%. O total é 100. Então, para chegar no 100, falta quanto? 100 menos 36, 64%. Aí, quem quiser conferir 64 mesmo, ó, pode pegar 12.800, dividir por 20 mil, e o resultado multiplica por 100, que vai dar 64. Tá? Então, tem a tabelinha aí preenchida, só vou mudar aqui a página para ficar a digitação bonitinha, ó, 29,5%, 6,5%, 64%. Aí, depois de termos toda a tabela preenchida, então nós tínhamos antes do cancelamento e depois do cancelamento, tanto a quantidade nominal dos ingressos quanto a porcentagem respectiva, nós podemos agora analisar as respostas aqui, as alternativas, e assinalar a resposta correta, tá bom? Vou começar lá pela letra E. O número de ingressos destinados à torcida do Cruzeiro é superior à quantidade de ingressos cancelados. O que vocês podem ver? Cancelou quantos ingressos? 3 mil. Eu estou falando que o número de ingressos destinados à torcida do Cruzeiro é maior que 3 mil, é superior a 3 mil. Qual que é a torcida do Cruzeiro? Antes eram 2.300, depois 1.300, nenhum desses valores é maior que 3 mil, então aí é falsa. Letra D, o percentual. Então, quando está falando de percentual, é porcentagem. O percentual de ingressos destinados aos torcedores não filiados não foi alterado, mesmo com o cancelamento dos 3 mil ingressos. Qual que era a porcentagem dos torcedores não filiados? Era 60%. Depois do cancelamento, ó, aumentou para 64%, ou seja, foi alterado. E o enunciado, ó, essa alternativa, falava que não foi. Então, a D é falsa também. Letra C. Após o cancelamento dos 3 mil ingressos, serão destinados aos torcedores do Atlético 28% dos ingressos. A gente fez as continhas e qual que vai ser a porcentagem dos torcedores do Atlético depois do cancelamento? 29,5%. Então, letra C, falsa também. Letra B. A quantidade de ingressos dos não filiados após o cancelamento de 3 mil ingressos ficou inferior, ou seja, ficou menor que a quantidade dos torcedores do Atlético. Olha a quantidade de torcedores não filiados depois do cancelamento, 12.800. A do Atlético é 5.900. Então, aqui a B é falsa também, porque a quantidade de torcedores não filiados é maior que a dos torcedores do Atlético. E, por último, a letra A. Após o cancelamento dos 3 mil ingressos, serão destinados aos não filiados, às torcidas, 64% dos ingressos. Olha, depois do cancelamento, torcedores não filiados, 64%, que foi o valor que a gente encontrou. Então, a resposta da questão 10 é a letra A. Espero ter ajudado a vocês a entenderem o conteúdo. Qualquer dúvida, lembrando, estou à disposição de vocês nos nossos meios de comunicação. O grupo lá pelo WhatsApp, mandando a mensagem no meu número privado, ou no Conexão Escola, deixando mensagem, seja particular ou também no mural da classe, certinho? Terminando aqui a correção, até a próxima, tchau, tchau!